Olá, estamos de volta. Eu sou Beatriz Piccolo Jimenez, como nós já nos apresentamos, psicóloga, psicopedagoga e psicomotricista e atuante na terapia com famílias, brinquedista e também pesquisadora do brinquedo. E principalmente terapeuta de visão subnormal e reabilitação visual pela Unifesp. E agora, as interferências na visão normal, principalmente desde o primeiro ano do bebê, que são importantes nós constatarmos. Primeiramente, quando iniciar um exame oftalmológico? É impressionante como ainda é comum e habitual entre as famílias apenas fazer um exame oftalmológico quando a criança entra na idade escolar, quando ela já se começa a alfabetizar. Entretanto, nós podemos fazer isso precocemente e numa visão de atenção primária, ou seja, para prevenir consequências futuras. De que maneira? Que esse diagnóstico seja já feito a partir dos 2 meses de idade. E se seu bebê é prematuro, assim que ele tiver alta do hospital, pode buscar um oftalmologista pediatra competente para que ele faça esse diagnóstico. Nós estamos aqui apresentando a imagem da doutora Célia Regina Nakanami, da qual nós fizemos parte de sua equipe. Ou seja, para iniciarmos também nessa segunda parte, é importante nós sabermos o que é prematuridade. Vocês podem já ter assistido outros cursos online, mas é importante fazer uma pequena recordação sobre o que é a idade gestacional que o bebê deve ter. Então, para que seja adequado ao seu desenvolvimento para haver um parto saudável, é que o bebê tenha de 38 a 42 semanas. A prematuridade, ela é constatada em 3 níveis: leve, moderada ou extrema. Na leve, o bebê nascido geralmente de 37 a 38 semanas. A moderada de 31 a 36 e a prematuridade extrema nós consideramos quando ela for menor ou igual a 30 semanas. Hoje em dia, com o advento do desenvolvimento tecnológico e das habilidades dos cirurgiões e neonatais, muitos bebês são salvos quando nascem bem prematuros. Entretanto, pelo próprio processo de incubação, de estar na incubadora, há um certo prejuízo no desenvolvimento da retina, porque ainda o bebê carecia de estar mais tempo no cantinho do aconchego do corpo materno. E o que seria, então, o que é comum fazer no hospital? É observar se o peso do bebê for maior do que 1.500 gramas, porque se for menor que isso, ele é constatado como prematuro. E o apegar, ou seja, uma avaliação do pediatra neonatal lá no hospital, que ele deve ter, nesses primeiros 5 minutos de vida do bebê, ver se ele tem as condições adequadas de adaptação à vida. Nós não vamos entrar em pormenores nisso, porque há vídeos e há cursos que explicam melhor sobre isso. Mas é importante que os 5 sinais vitais, como a frequência cardíaca, a respiração, o tônus muscular, a irritabilidade reflexa e a cor da pele, são notados e são anotados, avaliados de 0 a 2 neste momento. E isso então fará se o bebê ficará no hospital ali, tendo os cuidados da incubadora, ou ele será liberado para ir. É importante lembrar que também é o teste do reflexo vermelho. O que é isso? Todos nós já tiramos muitas fotografias, não é mesmo? E quando o flash incide na retina, aparece nos olhos de qualquer personagem que estiver na nossa fotografia, os olhinhos vermelhos no centro
do globo ocular. Esses olhos vermelhos mostram que está sadia a retina. Entretanto, se os senhores olharem aqui na imagem que nós estamos mostrando, que tiramos da internet, vocês vão ver duas crianças, onde uma está com os olhinhos vermelhos, segurando um bebê que justo registraram um dos olhos, um branco nesse centro do olho. Ali está mostrando se o olhinho está saudável ou se já tem um comprometimento. E hoje em dia, então, além de que o bebê faz o teste do pezinho, faz o teste da orelhinha também para ver as questões da audição, da acuidade auditiva, também é importante o teste do olhinho vermelho. E como que a gente pode imaginar a nossa criança, se ela tem algum comprometimento, como será que ela vê o mundo? Nós estamos aqui apresentando, também os senhores podem encontrar vários exemplos no Google, na internet. Vocês, por exemplo, aqui a criança brincando na árvore, e vocês podem ver a imagem abaixo quando alguma catarata, alguma perturbação nessa acuidade visual. Como também aqui, um indivíduo no ponto de ônibus, onde a visão está mais só circunscrita, onde pode ser também uma possibilidade de um glaucoma. Ou aqui, uma mancha no centro, e a criança não vai saber se ela está enxergando e se todos enxergam igualmente. Onde ela está vendo só a periferia da imagem e o centro, ela vê uma mancha negra, que pode ser causado por algum vírus que atacou durante a gestação. Então, quais são as possibilidades? Nós vamos apresentar 10 possibilidades de cuidados que a gente tem que constatar com bastante antecedência. A retinopatia da prematuridade, como nós já mencionamos, que é uma doença que afeta o desenvolvimento dos vasos da retina nos bebês prematuros, mas causados por quê? Como nós já dissemos, muito tempo na incubadora, muita oxigenação, controle de temperatura. Tanto é que vocês podem ver que eles vedam os olhinhos do bebê também, porque eles recebem, às vezes, em radiação ultravioleta. Enfim, todo esse processo precisa dos cuidados e depois, após o nascimento, precisa da estimulação. A toxoplasmose ocular, o que é? Uma doença infecciosa e sistêmica causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, que afeta vários órgãos, inclusive os olhos. E essa pode provocar a inflamação das camadas internas, mais internas do próprio olho. O retinoblastoma. O que é o retinoblastoma? É uma doença que nós podemos constatar como tumor nas células embrionárias que formam a retina, lá dentro, no fundo do olho ocular, do olho, melhor dizendo, principalmente em crianças até 1 ano. E qual é o fator de risco se não for tomado o cuidado necessário? Se não for diagnosticado, isso pode espalhar por todo o sistema nervoso central e levar à morte. Que outro fator nós podemos ter? Que é muito comum a criança obter e passar ou receber do adulto, a conjuntivite, que é uma doença que inflama a conjuntiva, e isso vem por alergias, infecções, ou algum medicamento, algo tóxico. E há também o glaucoma congênito. O glaucoma congênito que nós mostramos como o bebê pode, ou alguma criança pode enxergar as imagens, é uma lesão no nervo óptico que sai logo perto da retina, que vai levar toda a informação para o cérebro. E essa lesão pode haver um aumento na pressão ocular. E isso há danos de consequências, que quem quiser se aprofundar a respeito disso, nós também damos curso a respeito disso. Há também a catarata congênita. A catarata congênita não é somente na velhice que ela pode surgir.
Nós podemos achar que o bebê esteja enxergando, ou ele está naquela fase de que ele ainda não enxerga pelo desenvolvimento, e, no entanto, ele já tem a catarata. E isso com instrumentos podem ser diagnosticados. E o que é a catarata? É uma opacidade do cristalino, onde os meios ópticos podem detectar. E permite a projeção do foco na imagem na retina. Se não houver a ser translúcido, a imagem não chega na retina adequadamente. E isso pode se manifestar até aos 10 anos de idade, quando é congênita. E que riscos isso pode ocorrer? Uma das principais causas é chegar à cegueira. Grande parte das cegueiras infantis foram por cataratas não identificadas. Essa opacidade do cristalino provoca a baixa acuidade visual. É importante lembrar por que ocorre a cegueira? Porque o cérebro registra as informações até os 8 anos, depois ele anula o que não estiver funcional e vai só enxergar com o que é necessário, o que é possível. Como é o que nós podemos ver também aqui com os erros refratários. O que seriam os erros refratários? Quando a imagem, ou como uma máquina fotográfica, ou não chega na retina onde é impregnada a imagem, ele é precoce, antes da retina, ou ultrapassa a retina. E isso é um jogo de distância entre o cristalino e a córnea. A córnea, como nós já mencionamos, é a lente que está aqui na frente do nosso olho. E vejam, o que é o conjunto que forma toda a imagem, a nitidez dessa imagem depende dessa curvatura da córnea junto com o cristalino. Então, essa curvatura vai dar os erros da imagem lá no fundo do olho. Então, nós podemos ter a hipermetropia, nós podemos ter a miopia e o astigmatismo. E que mais? Será que basta? Não, ainda temos mais duas situações. A obstrução de vias lacrimais. É muito também não tão incomum ver algum dos olhinhos do bebê que lacrimeja e ele não está chorando. E isso pode ser causado por uma obstrução ou uma inflamação do canal já vindo do nascimento, congênito, do olho para a narina. E esse processo pode ser corrigido. Há também a possibilidade de ter um trauma ocular. O que é um trauma ocular? Acontecer algum produto químico ou cáustico, ou até mesmo a perfuração de um olho com objetos pontiagudos. E isso pode ocorrer ao longo do desenvolvimento da criança. E essa incidência não é tão baixa, não. Ela é muito maior que os meninos, a maior que 4 anos e 2 vezes maior para as meninas. E isso merece todo cuidado, porque às vezes a gente deixa um produto de limpeza ao alcance da criança, ou até mesmo ela vai pegar algo num móvel, numa pia, que é de vidro ou pontiagudo e cai e perfura os olhos. Então, devemos redobrar esse cuidado. O hospital recebe muitos casos em situações semelhantes. E por último, nós temos a ambliopia, que é o que mais a gente pede com carinho nesse nosso breve curso, que toda criança precisa ver. Mas será que ela vê? Às vezes nós estamos achando que ela vê, mas às vezes ela bate a cabeça constantemente, ou ela não observa que vem algo de encontro com ela, porque às vezes ela não tem a visão bilateral. Então é importante esse diagnóstico, como já mencionamos. A ambliopia é determinada como o desenvolvimento da visão que não foi adequado. Então, qualquer obstáculo que não deixa a imagem nítida da criança em um dos olhos, a gente chama de ambliopia.
E o que nós podemos fazer isso? Nós podemos prevenir com o diagnóstico. E é importante lembrar que às vezes a gente chama isso de olho preguiçoso. Então, às vezes precisa de um tampão de um dos olhos para que ela force mais ele, até que atinja uma normalidade entre ambos para ter a visão binocular adequada. E agora, nós vamos deixar assim para finalizar, nós vamos deixar para os senhores sobre como que nós devemos fazer o exame. Então, resumindo, o exame oftalmológico deve ser realizado até no máximo 2 anos da criança. O diagnóstico, quanto mais precoce, mais fácil de podermos prevenir algumas disfunções visuais. E isso com oftalmologistas competentes. E o que há de especial propensão são para os prematuros, onde pode haver deficiências visuais ou até mesmo estrabismo. Há também uma possibilidade de pais ou irmãos que enxergam mal ou têm estrabismo de ser passado isso também para o seu filho. Outra também situação, atrasos de desenvolvimento do bebê, que também pode provocar essas consequências. E também a questão da hereditariedade, que há doenças hereditárias que passam de pai para filho obrigatoriamente. Nesses casos, pais que já têm isso constatado, têm que fazer esse diagnóstico antes do 2º ano, entre os 6 meses até 1 ano no máximo. E nós vamos encerrando por aqui, para irmos para o nosso terceiro aguarde sobre como prevenir essas situações. Obrigada.